Um grito alto fez todo mundo no restaurante chique parar e olhar. Em uma das mesas, uma grande mancha de vinho tinto se espalhava na toalha branca. "Olha o que você fez, sua desajeitada!" gritou Verônica Borges, uma das clientes. A garçonete, Clara, ficou parada, sem reação, com a bandeja na mão. Ela tinha certeza que não tinha encostado na taça. Ela viu quando a mão de Verônica, cheia de anéis caros, bateu no copo de propósito. Mas quem acreditaria nela? Ali, no Valente Grill, um lugar de gente rica e poderosa, a palavra dela não valia nada. A vergonha subiu pelo seu rosto, quente e forte, na frente de todo mundo que olhava para ela. Clara se sentiu pequena e humilhada, sem ter para onde correr ou se esconder. Clara era uma mulher muito batalhadora. Mãe solteira, ela tinha 2 empregos para poder sustentar o filho pequeno e ainda pagar a faculdade de enfermagem, que era seu grande sonho. Trabalhar no Valente Grill era puxado. Era um lugar muito luxuoso, que não tinha nada a ver com a vida simples que ela levava. Mesmo assim, ela sempre fazia seu trabalho muito bem, com paciência e um sorriso no rosto, por mais cansada que estivesse. Naquela noite, ela estava atendendo a família Borges com toda a calma do mundo, mesmo eles reclamando de tudo. Ela só queria que o turno acabasse logo para poder ir para casa ver seu filho. Manter o emprego e sua dignidade era a única coisa que ela pedia. Nada mais que isso. A família Borges, por outro lado, agia como se fosse dona do mundo. Dona Eunice, a mais velha, olhava para tudo e todos com um ar de superioridade, julgando cada detalhe. Verônica, a nora, era simplesmente uma pessoa má. Ela sentia prazer em maltratar os funcionários. Era como uma diversão para ela. Naquela noite, ela resolveu implicar com Clara. Talvez porque Clara era muito séria no seu trabalho, talvez só por maldade mesmo. Para Verônica, o jantar não era sobre a comida, mas sobre mostrar que ela tinha poder, que podia fazer o que quisesse e humilhar quem ela quisesse sem que nada acontecesse. Ela queria se sentir importante e, para isso, precisava fazer alguém se sentir um lixo. O Valente Grill era um restaurante famoso em São Paulo, onde os ricos iam para se mostrar. O lugar era muito bonito, cheio de lustres de cristal, talheres de prata e tudo do mais caro. Mas do outro lado da porta, a cozinha era um inferno. Um lugar quente, barulhento, onde os cozinheiros corriam para preparar os pratos. Clara trabalhava no meio desses 2 mundos. Ela servia pratos que custavam o preço do seu aluguel, para pessoas que gastavam numa noite o que ela não ganhava em meses. Era uma vida dupla, sempre tendo que manter a postura e o profissionalismo na frente dos clientes, mesmo quando era tratada com desprezo. Ela fazia seu trabalho de cabeça erguida, mas sentia o peso daquela diferença social todos os dias. A noite inteira, a família Borges não parou de reclamar. Dona Eunice disse que a sopa estava fria. Depois, Verônica mandou o peixe dela de volta, dizendo que estava ruim, mas ela mal tinha tocado na comida. Clara respondia a tudo com educação, pedia desculpas e corria para a cozinha para resolver, sentindo o olhar do gerente nas suas costas. Ela sabia que, para o restaurante, clientes ricos como os Borges tinham sempre razão, e qualquer problema acabaria sendo culpa dela. Ela via os outros clientes olhando, alguns com pena, outros nem ligando. Ela se sentia invisível, apenas uma peça no jogo dos ricos, e isso era um sentimento horrível, que a lembrava sempre do seu lugar. Então, o pior aconteceu. Verônica estava falando alto, mexendo muito as mãos. Clara se aproximou da mesa para servir água, tomando todo o cuidado para não chegar perto demais. Foi aí que, com um movimento rápido que parecia de propósito, a mão de Verônica bateu na taça de vinho. O líquido vermelho voou e manchou a toalha toda. Um silêncio estranho tomou conta da mesa por um segundo. Antes que Clara pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, a acusação veio, bem
alta para que todo o restaurante pudesse ouvir. Olha o que você fez! Verônica já estava de pé, apontando o dedo para Clara, com uma expressão de raiva que claramente era falsa. O show dela tinha começado. A humilhação foi imediata e pública. Você é uma incompetente, não sabe trabalhar direito, continuou Verônica aos berros. Esse vestido é de marca, custa mais do que o seu salário. Você estragou a minha noite. Dona Eunice, com sua voz fria, também entrou na briga. Gerente, chame o... Gerente aqui agora mesmo. Eu quero que essa moça seja demitida na hora. Nosso jantar foi arruinado pela incompetência dessa gente. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Ninguém mais comia ou conversava. Todos os olhos estavam em Clara. Ela estava sendo julgada ali, na frente de todo mundo, sem chance de se defender. Ela sentia o rosto queimar de vergonha e segurava o choro com toda a força que tinha. Numa mesa mais afastada, no canto do salão, um homem simples lia um livro. Ele usava roupas comuns que não combinavam com o luxo do lugar. Parecia um cliente qualquer, alguém que talvez tivesse entrado ali por engano. Mas esse homem, o senhor Arthur Valente, era o dono de tudo. Ele viu exatamente o que aconteceu. Viu o gesto de Verônica, ouviu cada ofensa e viu a dor no rosto de Clara. Ele estava vendo em silêncio como a arrogância e a injustiça estavam acontecendo dentro do seu restaurante, algo que ele simplesmente não suportava. Ele não moveu um músculo, seu rosto não demonstrou nenhuma emoção, mas por dentro ele já sabia o que precisava ser feito. O gerente, um homem chamado Flávio, veio correndo até a mesa, suando de nervoso. Ele sabia que a família Borges era muito rica e influente e ficou com medo. Sem nem perguntar a Clara o que tinha acontecido, ele começou a pedir desculpas desesperadamente para as mulheres. Senhora Borges, Dona Eunice, 1000 desculpas. Isso não vai ficar assim, eu garanto. Ele falava com elas de cabeça baixa, tratando Clara como se ela nem estivesse ali. Para o gerente, a verdade não importava. O importante era agradar os clientes ricos. A covardia dele doeu em Clara quase tanto quanto os gritos de Verônica. Ela se sentiu completamente abandonada, sem ninguém para defendê-la. Clara, vá para minha sala, agora, disse o gerente, sem nem olhar para ela. Aquilo soou como uma sentença. Para a família Borges, ele continuou. Por favor, não se preocupem. O jantar de hoje é por conta da casa e a funcionária será punida. Verônica deu um sorrisinho vitorioso. Ela tinha conseguido o que queria. Clara teve que se virar e sair andando, passando por todas as mesas com as pessoas encarando. Aquela caminhada até a porta da cozinha foi a mais longa e difícil da sua vida. Ela tentou manter a cabeça erguida para não dar o gosto a eles de a verem chorando. Mas por dentro, ela estava completamente destruída. Enquanto Clara sumia pela porta, o senhor Arthur Valente observava tudo. Ele viu o sorriso de deboche de Verônica e a covardia do gerente. Ele esperou um pouco, vendo o restaurante voltar ao normal aos poucos, como se nada grave tivesse acontecido. Com toda a calma do mundo, ele terminou de comer sua sobremesa. Depois, fez um sinal discreto para o maître, um funcionário antigo em quem ele confiava. Ricardo, a conta, por favor. E mais uma coisa, ele disse com a voz baixa, mas firme. O maître se aproximou para ouvir. O que o senhor Arthur pediu em seguida não foi uma reclamação sobre a comida, mas uma ordem simples e muito direta. Lá nos fundos, no vestiário dos funcionários, Clara não aguentou mais e começou a chorar. Tirou o uniforme, que para ela significava tanto, e se sentiu nua, desprotegida. O gerente já tinha dito que ela estava suspensa e que não precisava voltar. Basicamente estava demitida. Como ela ia pagar o aluguel agora e a escola do filho? O desespero tomou conta dela. As palavras de Verônica ficavam se repetindo na sua cabeça, incompetente, desajeitada. Ela começou a pensar que talvez fosse verdade. Seu futuro, que já era difícil, agora parecia um buraco negro.
Ela não tinha ideia do que fazer, como ia sair daquela situação. Na mesa, a família Borges comemorava com champanhe caro, que o gerente mandou como um pedido de desculpas. Elas riam alto, já tendo esquecido o que fizeram. Para elas, Clara não era uma pessoa, era só uma garçonete, um objeto que elas usaram e descartaram para se divertir. A facilidade com que elas destruíram a paz de uma pessoa mostrava o tipo de gente que eram. Elas brindaram, felizes, sem saber que o show de crueldade delas tinha sido assistido por alguém que podia e iria fazer alguma coisa a respeito. Elas não imaginavam que a noite de humilhação que promoveram estava longe de acabar. Só que da próxima vez, elas não estariam rindo. O Sr. Arthur Valente pagou a conta em dinheiro, como sempre fazia, e deixou uma boa gorjeta. Ele se levantou, ajeitou a roupa simples e foi em direção à saída. Para todos, ele era só mais um cliente indo embora. Ninguém imaginava que ele era o dono de tudo ali. Ao passar pelo maître, ele parou por um segundo. "Ricardo", ele disse, bem baixo para que só o funcionário ouvisse, "eu quero o nome completo e o telefone daquela garçonete, a Clara, na minha mesa amanhã às 8 da manhã. E seja discreto." Ricardo, que conhecia o chefe muito bem, apenas concordou com a cabeça. Ele entendeu na hora que aquilo era sério, muito sério. Clara saiu pela porta dos fundos, sentindo o ar frio da noite de São Paulo. As luzes da cidade pareciam rir da sua tristeza. Ela se abraçou, tremendo de frio e de nervoso, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela se sentia pequena, fraca, derrotada por um mundo onde o dinheiro sempre fala mais alto. Olhou uma última vez para a frente do restaurante, o lugar que guardava seus sonhos e que agora era o cenário da sua pior humilhação. O que ela não sabia era que, lá dentro, o homem quieto da mesa do canto tinha acabado de dar o primeiro passo de um plano que iria virar o jogo de uma forma que ninguém, especialmente a família Borges, poderia imaginar. Clara pegou o ônibus para casa, se sentindo completamente vazia por dentro. O barulho da cidade, as luzes dos carros, nada parecia real. Ela olhava pela janela, mas não enxergava nada. Na sua mente, a cena no restaurante se repetia sem parar. O grito de Verônica, o vinho na toalha, o olhar de desprezo de todo mundo. Cada detalhe era como um pequeno corte. E ela sentia a dor de todos eles de uma vez. Quando finalmente chegou em seu pequeno apartamento na periferia, ela respirou fundo antes de abrir a porta. Precisava ser forte. Seu filho, Lucas, de 5 anos, correu para abraçá-la. "Mamãe, você demorou", disse ele com um sorriso sonolento. Clara o abraçou com força, escondendo o rosto em seus cabelos para que ele não visse as lágrimas que começavam a cair. A casa de Clara era o oposto do Valente Grill. Um lugar pequeno, simples, mas cheio de amor. As paredes eram decoradas com os desenhos de Lucas e os poucos móveis eram antigos, mas bem cuidados. Enquanto seu filho dormia, Clara ficou olhando para ele. Aquele menino era o motivo de toda a sua luta. Era por ele que ela aguentava os turnos cansativos, a grosseria dos clientes e a saudade de casa. Agora, com a demissão, o medo tomou conta do seu coração. Como ela ia comprar o leite dele na semana que vem? E o aluguel que já estava para vencer? A sensação de fracasso era enorme. Ela sentia que tinha decepcionado a pessoa mais importante da sua vida. Ela passou a mão de leve no rosto do filho, prometendo em silêncio que daria um jeito, que não o deixaria na mão. Na manhã seguinte, a realidade bateu com ainda mais força. Depois de uma noite sem conseguir dormir, Clara se levantou e foi direto para a pequena mesa da cozinha, onde as contas se acumulavam. A conta de luz, a de água, o boleto da faculdade, tudo parecia gritar com ela. Ela se sentou com a cabeça entre as mãos, sentindo um desespero que nunca tinha sentido antes. Ligou o computador antigo, a tela demorando uma eternidade para acender, e começou a procurar por empregos. Garçonete, recepcionista,
faxineira. Qualquer coisa servia. Mas cada anúncio pedia experiência, referências, e ela só conseguia pensar no que o gerente do Valente Grill diria sobre ela. A esperança parecia diminuir a cada clique, a cada nova página de classificados. Uma das ligações mais difíceis que ela teve que fazer foi para a vizinha, Dona Cida, que cuidava de Lucas enquanto ela trabalhava. Com a voz embargada, Clara explicou que tinha sido demitida e que não teria como pagar pela ajuda dela nos próximos dias. Dona Cida, uma senhora de bom coração, disse para ela não se preocupar, que olharia o menino de graça por um tempo, mas Clara se sentiu ainda pior. Ela odiava depender dos outros, odiava se sentir um peso. A demissão não tinha tirado apenas seu emprego, estava tirando sua independência, seu orgulho. Ela desligou o telefone e chorou, dessa vez sem se segurar. Chorou de raiva, de medo e de injustiça por tudo o que estava acontecendo. Enquanto Clara enfrentava seu desespero em um escritório de luxo no centro de São Paulo, o senhor Arthur Valente começava o seu dia. O escritório era o oposto do homem, moderno, enorme e com uma vista incrível da cidade. Totalmente diferente das roupas simples que ele usava na noite anterior. Pontualmente às 8 da manhã, Ricardo, o maître, entregou um envelope em suas mãos. Dentro, uma folha de papel com o nome completo de Clara e seu número de telefone. Arthur agradeceu com um aceno de cabeça. Ele pegou o telefone e fez uma única ligação para o chefe de segurança da sua empresa. Antônio, eu quero as imagens da câmera de segurança do salão principal do Valente Grill de ontem à noite. Mesa 12, na minha tela em 5 minutos. Arthur assistiu ao vídeo em um monitor gigante na parede de seu escritório. A imagem era nítida, perfeita. Ele viu a cena inteira se desenrolar de novo, mas agora com a clareza da tecnologia. Viu Clara servindo a mesa com profissionalismo. Viu a mão de Verônica se mover de forma calculada. O vídeo não deixava nenhuma dúvida. O toque na taça foi proposital. Ele deu zoom, voltou à cena, assistiu em câmera lenta. A maldade no gesto era clara como o dia. Depois, ele viu o show de Verônica, a chegada do gerente covarde, a humilhação pública de Clara. Seu rosto, que era sempre calmo, se fechou em uma expressão dura. A prova que ele precisava estava ali, gravada, irrefutável. A injustiça tinha sido filmada. Para Verônica Borges, a vitória da noite anterior não tinha sido suficiente. Ela acordou com um desejo ainda maior de causar dor. Sentou-se em sua sala de estar luxuosa, com um tablet nas mãos, e decidiu que precisava destruir não só o emprego de Clara, mas também sua reputação. Ela entrou em um famoso site de avaliação de restaurantes e começou a escrever. Inventou uma história cheia de mentiras. Disse que a garçonete, Clara, tinha sido grosseira desde o início, que derrubou o vinho de propósito em seu vestido caro e que ainda tentou culpá-la. Ela escreveu que o restaurante era um lugar onde os funcionários maltratavam os clientes e que a gerência não fazia nada. Verônica não poupou palavras. Ela usou todo o seu veneno para pintar Clara como a pior profissional do mundo. Uma pessoa desequilibrada e agressiva que não deveria trabalhar com o público, escreveu ela. Para piorar, ela postou a avaliação usando seu nome completo, sabendo que o sobrenome Borges daria mais peso e credibilidade à sua mentira. Assim que publicou, ela compartilhou o link em seus grupos de socialites, pedindo para que as amigas também compartilhassem. Em poucas horas, a história falsa começou a se espalhar. A vingança de Verônica tinha saído do restaurante e entrado no mundo digital, onde o estrago poderia ser muito, muito maior. Ela sorriu, satisfeita com seu trabalho. Na sede das empresas Valente, o time de marketing não demorou para ver a avaliação negativa. O nome Borges acendeu um alerta. Eles sabiam quem era a família e o poder que tinham.
A história começou a ganhar comentários negativos, com pessoas dizendo que nunca mais iriam ao restaurante. A reputação do Valente Grill, construída ao longo de anos, estava sendo atacada por causa de uma mentira. O chefe de marketing, preocupado, enviou um relatório de emergência para o Sr. Arthur, destacando a gravidade da situação. A crise de imagem era real e precisava de uma resposta rápida antes que saísse de controle. Arthur leu a avaliação online com uma calma assustadora. Cada palavra mentirosa de Verônica era como um prego arranhando um quadro. Ele comparou a história inventada com o que ele mesmo tinha visto e com o que o vídeo provava. A frieza e a crueldade daquela mulher o surpreenderam. Ela não estava apenas sendo má, ela estava tentando destruir a vida de uma pessoa inocente e, de quebra, manchar o nome de sua empresa por puro prazer. Aquilo deixou de ser apenas sobre uma injustiça contra uma funcionária. Tinha se tornado um ataque direto a ele e a tudo o que ele construiu. Arthur fechou o laptop lentamente. A hora de apenas observar tinha acabado. Era hora de agir. Clara passou o dia se sentindo um zumbi. Tentou limpar a casa, tentou brincar com Lucas, mas sua mente estava em outro lugar. Ela se sentia suja, humilhada, como se a mentira de Verônica tivesse grudado nela. Toda vez que o telefone tocava, seu coração disparava, pensando que poderia ser do restaurante, ligando para processá-la ou algo pior. Ela se sentia impotente, uma formiga que tinha sido pisada por uma bota de grife. Não havia nada que ela pudesse fazer. Quem acreditaria nela? Era a palavra de uma garçonete demitida contra a de uma das mulheres mais ricas da cidade. A batalha já estava perdida antes mesmo de começar. Ela só queria que tudo aquilo sumisse. No fim da tarde, o telefone tocou de novo. Era um número que ela não conhecia. Com o coração na mão, ela atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher calma e muito educada respondeu. Boa tarde, estou falando com a senhora Clara. Meu nome é Amanda, sou assistente pessoal do senhor Arthur Valente. O sangue de Clara gelou. O dono, o grande chefe. Por que ele estaria ligando para ela? Sim, sou eu, ela conseguiu responder com a voz falhando. O senhor Valente gostaria de agendar uma reunião com a senhora para conversarmos sobre o incidente de ontem à noite, continuou a assistente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Clara ficou sem palavras. Uma reunião com o dono da empresa? A primeira coisa que pensou foi: pronto, agora vou ser processada. Ela imaginou que ele queria que ela pagasse pelo vestido caríssimo de Verônica ou pela toalha de mesa manchada. Uma reunião? Sobre o que exatamente? Ela perguntou, com medo da resposta. A assistente foi vaga. Ele acredita que houve um mal-entendido e gostaria de esclarecer os fatos pessoalmente com a senhora. Ele quer ouvir o seu lado da história. Ouvir o lado dela? Aquilo não fazia sentido nenhum. Desde quando o dono de uma empresa gigante se importava com o lado de uma garçonete? A desconfiança de Clara era enorme, mas o que ela podia fazer? Recusar um convite do dono da empresa que a tinha demitido? Tudo bem, eu posso ir, ela gaguejou. Ótimo, disse a assistente. O senhor Valente irá recebê-la amanhã à noite às 8 horas. Então ela deu o endereço. Não era no escritório da empresa. Era em um dos hotéis mais luxuosos da cidade, em uma sala de jantares privada. Clara anotou o endereço, sentindo um calafrio. Por que um lugar tão chique? Por que uma sala de jantar? Aquilo estava cada vez mais estranho e assustador. Ela sentia que estava entrando em uma armadilha, mas não tinha outra escolha a não ser ir. Depois de desligar o telefone, Clara ficou parada no meio da sala por um longo tempo, apenas olhando para o nada. A cabeça dela estava a 1000 por hora. O dono da rede inteira de restaurantes queria encontrá-la, em um lugar super chique, à noite. Aquilo não parecia uma conversa sobre demissão. Parecia algo muito maior, e ela não sabia se era bom ou ruim. O medo se misturava com uma pontinha de curiosidade. Por que tanto mistério? Ela pensou em não ir.
em simplesmente sumir. Mas algo dentro dela, talvez o último pingo de esperança, dizia que ela precisava enfrentar aquilo. Ela não tinha nada a perder. Pelo menos era o que ela pensava. Enquanto isso, Verônica Borges recebia uma ligação. Era de Amanda, a mesma assistente do Sr. Valente. A voz dela era igualmente educada e profissional. Senhora Borges, o Sr. Arthur Valente gostaria de convidá-la junto com sua família para um jantar de desculpas amanhã à noite. Ele ficou muito sentido com o transtorno que a senhora passou em nosso restaurante e gostaria de compensá-la pessoalmente. Verônica sorriu, presunçosa. Claro que aceitamos, respondeu ela, se sentindo a pessoa mais importante do mundo. Um jantar de desculpas, oferecido pelo próprio dono. A vitória dela estava completa. Ela mal podia esperar para contar para todas as suas amigas. No seu escritório, Arthur Valente olhava para a agenda da noite seguinte. 2 nomes estavam marcados para o mesmo horário, no mesmo local. Clara e a família Borges. Ele não estava planejando um jantar de desculpas. Estava planejando um tribunal. Ele tinha as provas, as testemunhas silenciosas das câmeras. E agora, tinha os réus e a vítima a caminho do mesmo lugar, sem que soubessem um do outro. A justiça para Arthur era um prato que se comia frio, mas que seria servido em um ambiente elegante, com os melhores talheres e na frente de quem mais precisava ver. A noite seguinte não seria uma noite de desculpas, mas de acerto de contas. Clara não tinha ideia de nada disso. Ela só pensava em que roupa iria usar. Não tinha nada chique. Tudo no seu guarda-roupa era simples, de uma mulher trabalhadora. Como ela iria aparecer em um hotel de luxo vestida daquele jeito? Vergonha a consumia antes mesmo de chegar lá. Ela se sentia um peixe fora d'água, indo direto para a rede de um pescador. A ansiedade era tanta que ela mal conseguia respirar direito. Ela só queria que o dia seguinte chegasse e passasse logo, para que aquele pesadelo acabasse de uma vez por todas, de um jeito ou de outro. No dia seguinte, Clara acordou decidida. Iria enfrentar o que quer que fosse de cabeça erguida. Pediu para Dona Cida ficar com Lucas e passou a tarde se preparando, não por fora, mas por dentro. Ela ensaiou o que diria se tivesse a chance de falar, contaria a verdade, de forma simples e honesta. Não iria chorar, não iria se fazer de vítima, apenas contaria os fatos. Era a única arma que ela tinha. Ao sair de casa, vestindo sua melhor calça jeans e uma blusa que já tinha visto dias melhores, ela sentiu um medo gelado, mas também uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez, alguém importante iria ouvir o seu lado da história. A noite chegou. Clara pegou 2 ônibus para chegar ao hotel de luxo. A entrada imponente a deixou intimidada. Com as mãos suando, ela entrou e deu seu nome na recepção. O recepcionista a tratou com uma gentileza que ela não esperava e a guiou até uma sala de jantar privada em um andar superior. A porta se abriu e o coração de Clara quase parou. A sala era linda, com uma mesa elegantemente posta. E sentados à mesa, rindo e bebendo champanhe, estavam Verônica, Dona Eunice e o resto da família Borges. Elas olharam para Clara e o sorriso desapareceu de seus rostos, dando lugar a uma expressão de choque e desprezo. A cara de espanto da família Borges ao ver Clara foi imediata. Verônica, que estava rindo com uma taça de champanhe na mão, parou no meio da risada. O sorriso dela sumiu e no lugar apareceu uma expressão de nojo. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou com a voz carregada de veneno, como se a simples presença de Clara no mesmo ambiente fosse um insulto. Ela se levantou, andando na direção de Clara. "Você está nos seguindo, garota? Ficou maluca? Isso é algum tipo de perseguição?" A acusação era tão absurda que Clara nem conseguiu responder. Ela ficou parada na porta, se sentindo como um bicho acuado, com vontade de sair correndo, mas suas pernas não se moviam. Estava presa.
Dona Eunice também se manifestou, olhando Clara de cima a baixo com desprezo. Ela reparou nas roupas simples de Clara, na calça jeans e na blusa modesta, e fez uma careta. "Flávio!" Ela gritou, chamando pelo gerente do restaurante, como se ele fosse aparecer ali. "Venha tirar essa mulher daqui. É um absurdo sermos obrigados a dividir o mesmo espaço com esse tipo de gente." A humilhação era pública de novo, mesmo que a plateia fosse menor. Elas queriam que Clara se sentisse um lixo, que soubesse que não pertencia àquele lugar. Clara tentou falar, dizer que tinha sido convidada, mas a voz não saía. Ela apenas balançou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha mais uma vez. No meio do ataque, Clara conseguiu encontrar um pingo de coragem. Ela respirou fundo e finalmente falou, a voz um pouco trêmula, mas firme. "Eu fui convidada. O Sr. Valente me chamou para uma reunião aqui." A afirmação dela causou uma pequena pausa no ataque. Verônica e Dona Eunice se olharam, confusas por um segundo. Por que o dono do Império Valente chamaria uma garçonete demitida para uma reunião? Não fazia o menor sentido. Verônica logo se recuperou e soltou uma gargalhada cruel. "Ah, claro! Ele deve ter te chamado para você pagar pelo meu vestido, ou para assinar sua demissão e nunca mais pisar em nenhuma das lojas dele." Elas continuaram com as provocações. "Fique ali no canto e não toque em nada, e não nos atrapalhe", ordenou Verônica, apontando para um canto vazio perto da porta. A família Borges voltou para a mesa, agindo como se Clara não estivesse mais ali, como se fosse um objeto. Começaram a conversar alto sobre uma viagem que fariam para a Europa, sobre compras em Paris e jantares na Itália. Faziam de propósito, para mostrar a distância que existia entre o mundo delas e o de Clara. Cada palavra era uma forma de diminuí-la, de esfregar na cara dela o quão pequena e insignificante ela era. Clara obedeceu. Ficou no canto, sentindo cada minuto passar como se fosse uma hora. A espera foi uma tortura. O silêncio pesado era quebrado apenas pela conversa arrogante da família Borges e pelo barulho dos talheres. Clara pensou seriamente em ir embora. Talvez Verônica estivesse certa. Talvez tudo aquilo fosse uma armadilha, uma nova forma de humilhá-la. Mas a imagem do seu filho, Lucas, veio à sua mente. Ela estava ali por ele, e se houvesse a menor chance de contar a sua versão, de limpar seu nome, ela precisava aguentar. Então, ela ficou de pé no canto, esperando e rezando para que aquilo acabasse logo. A ansiedade fazia seu estômago revirar. Ela só queria que o tal Senhor Valente chegasse logo e resolvesse aquilo de uma vez. Finalmente, a porta da sala se abriu. O coração de Clara disparou. Mas a pessoa que entrou não era um executivo de terno e gravata como ela imaginava. Era o homem do restaurante. O cliente quieto, de roupas simples, que estava sentado no canto e que ela tinha visto observar tudo. A confusão na cabeça de Clara foi enorme. O que aquele homem estava fazendo ali? Seria ele, o advogado, o assistente, alguém que trabalhava para o dono? Ela não estava entendendo mais nada. Ele era a última pessoa que ela esperava ver entrar por aquela porta. Ele olhou para ela por um segundo, com um olhar que ela não soube decifrar. A família Borges, no entanto, nem o reconheceu. Para eles, era só mais um funcionário. Dona Eunice olhou para ele com impaciência. Até que, enfim, você é o gerente do hotel? Onde está o Sr. Valente? Mande-o entrar, estamos esperando há um tempão, ela disse, com a arrogância de quem está acostumado a dar ordens. Verônica nem se deu ao trabalho de olhar para ele, continuou mexendo no celular. Elas o trataram como um empregado qualquer, mais um para servir e obedecer. Não podiam imaginar que estavam falando daquele jeito com um homem que tinha o poder de destruir a reputação delas com um estalar de dedos. O homem que elas tanto queriam impressionar. Arthur Valente fechou a porta com calma. O clique da fechadura ecoou na sala silenciosa.
Ele andou lentamente até a cabeceira da mesa, seu rosto tranquilo, mas seus olhos firmes. Ele olhou para a arrogância de Dona Eunice, para o desprezo de Verônica e depois para o medo e a confusão no rosto de Clara. Ele parou e, depois de um longo segundo de silêncio, disse com a voz clara e forte: "Senhoras, boa noite, eu sou Arthur Valente." A frase caiu na sala como uma bomba. O efeito foi imediato e devastador. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente, deixando todos sem fôlego. O queixo de Verônica caiu. O celular escorregou de sua mão e caiu no tapete grosso. Dona Eunice ficou pálida, os olhos arregalados de choque e vergonha. Elas repassaram a cena na cabeça. O homem quieto no restaurante, a forma como o trataram agora mesmo. O desespero tomou conta delas. Imediatamente tentaram consertar o erro. "Senhor Valente, meu Deus, que prazer! Por favor, nos desculpe, não o reconhecemos", disse Dona Eunice com um sorriso amarelo. Verônica se apressou em concordar, forçando uma simpatia que não tinha. "É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Somos grandes admiradores do seu trabalho." Mas era tarde demais. A primeira impressão já tinha sido dada. Arthur ignorou completamente as tentativas de bajulação. Seu rosto era uma máscara de seriedade. Ele não sorriu. Apenas olhou para elas, e o silêncio que ele fez foi mais assustador do que qualquer grito. A mudança no comportamento delas só provou o que ele já sabia. O respeito delas não era pelas pessoas, mas pelo poder e pelo dinheiro. "Por favor, sentem-se", ele disse, e a ordem soou mais como uma sentença. Elas obedeceram na hora, parecendo duas crianças que foram pegas fazendo bagunça. O poder na sala tinha mudado de lado, de forma brutal. Agora, o juiz estava presente e o julgamento ia começar. Clara, ainda no canto, assistia a tudo sem acreditar. Ele caminhou até a parede lisa no fundo da sala. "Eu chamei todos vocês aqui esta noite por um motivo muito sério", começou ele. "Recebemos uma avaliação online sobre o incidente no meu restaurante. Uma avaliação que está prejudicando a reputação que levamos anos para construir." Ele tirou um pequeno controle do bolso. Com um clique, um projetor escondido no teto ligou e jogou uma imagem na parede. Era a avaliação de Verônica, com sua foto e seu nome, ampliada para que todos pudessem ler cada palavra. O coração de Verônica começou a bater mais rápido. Ela não esperava por aquilo. A mentira dela estava ali, exposta. Arthur começou a ler a avaliação em voz alta. Sua voz era calma, sem emoção, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Ele leu cada mentira que Verônica escreveu. A garçonete, uma tal de Clara, foi extremamente grosseira e agressiva. Ela jogou a taça de vinho em cima de mim de propósito, arruinando um vestido de milhares de reais. Uma pessoa completamente desequilibrada. A cada frase, o rosto de Verônica ficava mais vermelho. Era uma tortura. Ter suas próprias mentiras lidas em voz alta, na frente da pessoa que ela estava tentando enganar, era uma humilhação profunda. Dona Eunice olhava para o chão, querendo que um buraco se abrisse e a engolisse. Quando Arthur terminou de ler, o silêncio na sala era total. Ele desligou o projetor e se virou para Verônica, que estava paralisada na cadeira. "Uma história muito detalhada, Sra. Borges. Muito dramática", disse ele, com uma ironia cortante. "Quase acreditei. Mas tenho um pequeno problema com a sua história." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "O problema é que é tudo mentira. Cada palavra que a senhora escreveu." A acusação foi direta, sem rodeios. Ele não estava perguntando, estava afirmando. A calma dele era a coisa mais assustadora que Verônica já tinha visto na vida. Verônica, desesperada, tentou se defender. O orgulho dela era maior que o medo. "Como o senhor ousa? Isso é um absurdo. É a minha palavra contra a de uma garçonete qualquer", disse ela,
tentando recuperar um pouco da sua arrogância. Ela apontou para Clara, que continuava encolhida no canto. A ofensa fez o sangue de Clara ferver, mas ela ficou quieta. Sabia que não precisava mais falar. O Sr. Valente estava no controle. A tentativa de Verônica de diminuir Clara foi seu último e maior erro da noite. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Arthur Valente deu um passo à frente e seu olhar ficou ainda mais duro. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, senhora Borges, a senhora está enganada, disse ele com a voz baixa e perigosa. Não é a sua palavra contra a dela. Ele fez outra pausa, deixando a tensão crescer até ficar quase insuportável. Todos na sala prenderam a respiração, esperando o que viria a seguir. Clara sentiu o corpo todo arrepiado. O que ele queria dizer com aquilo? Que outra prova ele poderia ter? A pergunta ficou no ar, pesada e cheia de suspense. Arthur levantou o pequeno controle remoto novamente. É a sua palavra, ele disse, fazendo uma pausa dramática. Contra isto. Ele apertou um botão. O projetor ligou de novo, mas dessa vez a imagem na parede não era a do texto da avaliação. Era uma tela preta, e no meio da tela preta havia um único símbolo branco, universalmente conhecido. O símbolo de play, de um vídeo. A promessa de uma verdade que não podia ser negada. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir os corações batendo. A mentira de Verônica estava prestes a ser atropelada pela realidade. O choque no rosto de Verônica foi indescritível. Ela olhou da tela para o Sr. Valente, a boca aberta sem conseguir falar. Câmeras. Ela tinha se esquecido completamente das câmeras de segurança. Em toda a sua arrogância, em todo o seu planejamento para humilhar Clara, ela nunca pensou que seu próprio ato de maldade pudesse ter sido gravado. A cor sumiu de seu rosto. Ela estava presa, sem saída. A prova estava ali, a um clique de distância, pronta para desmascará-la na frente de sua família e do poderoso homem que ela tentou enganar. O jogo tinha virado de uma forma espetacular. Dona Eunice entendeu a gravidade da situação no mesmo instante. Ela olhou para a nora com uma fúria silenciosa. A estupidez de Verônica tinha colocado o nome da família Borges em uma posição terrível. A humilhação que elas fizeram Clara passar, agora estava voltando para elas, multiplicada por 10. O marido de Verônica, que até então tinha ficado calado, olhou para a esposa como se não a conhecesse. O castelo de mentiras que Verônica construiu estava prestes a desmoronar e todos eles seriam soterrados junto. A tensão era máxima. Clara olhava para a tela, para o símbolo de play e sentiu uma onda de alívio tão forte que suas pernas ficaram fracas. A verdade finalmente ia aparecer. Depois de tanta humilhação, de tanto medo, de tanto desespero, ela não estava mais sozinha. Alguém tinha visto. Alguém sabia, e esse alguém era o homem mais poderoso do lugar. Ela não precisava mais se defender. O vídeo falaria por ela. A justiça, que parecia algo tão distante, tão impossível, estava ali na sua frente, em uma tela preta esperando para começar. Arthur Valente saboreou o momento. Ele olhou para cada membro da família Borges, vendo o pânico em seus olhos. Ele queria que eles sentissem o peso do que estava para acontecer. Ele não tinha pressa. Deixou o silêncio e o suspense fazerem seu trabalho. A lição que ele estava prestes a dar não seria esquecida tão cedo. Ele não precisaria levantar a voz, não precisaria ofender ninguém. Apenas mostraria a verdade. E a verdade, naquele momento, era a arma mais poderosa e mais cruel que ele poderia usar contra eles. Com um clique, Arthur Valente apertou o botão de play. O silêncio na sala era tão grande que todos podiam ouvir o zumbido suave do projetor. Na parede, a imagem em alta definição apareceu. Era uma visão de cima, mostrando claramente a mesa da família Borges e o corredor ao lado. O vídeo não tinha som, mas não precisava. As imagens falavam por si só.
Todos na sala viram a cena se desenrolar de novo. Clara se aproximando com cuidado, a conversa animada de Verônica e então o momento crucial. A câmera pegou em detalhes o movimento exato da mão de Verônica, um toque rápido e calculado na base da taça de vinho. Não havia como confundir com um acidente. A maldade do ato era clara, fria e inegável. O vídeo continuou. Mostrou o espanto no rosto de Clara e a explosão de raiva falsa de Verônica. Mostrou ela se levantando e apontando o dedo, a humilhação acontecendo quadro a quadro. Mostrou Dona Eunice apoiando a mentira e o gerente chegando apavorado para punir a pessoa errada. Assistir aquilo sem o barulho e a confusão do momento deixava tudo ainda mais cruel. Era como ver uma peça de teatro onde todos sabiam o final, menos a vítima. Arthur deixou o vídeo rolar até o fim, mostrando a caminhada de vergonha de Clara para fora do salão. Quando a tela ficou preta de novo, a verdade tinha sido exposta de uma forma que ninguém podia contestar. As reações da família Borges foram um show à parte. O rosto de Verônica passou por várias cores. Primeiro ficou branco, depois vermelho, depois um tom pálido de verde. Ela olhava para a tela com a boca aberta, como se estivesse vendo um fantasma. A prova do seu crime estava ali, para quem quisesse ver. Dona Eunice, por sua vez, fechou os olhos com força. Ela não conseguia encarar a imagem, não conseguia encarar a vergonha. O marido de Verônica, que até então parecia apenas entediado, agora olhava para a esposa com uma expressão de pura fúria e nojo. Ele tinha sido cúmplice de uma mentira baixa e agora estava sendo humilhado junto. O castelo de arrogância da família Borges tinha desmoronado em menos de um minuto. Clara assistiu ao vídeo com o coração na mão. Ver a cena de fora deu a ela uma nova perspectiva. Ela não se viu como uma vítima fraca, mas como uma profissional que estava fazendo seu trabalho e foi atacada de forma covarde. A confirmação visual de que ela não estava louca, de que não tinha feito nada de errado, foi como tirar um peso de 100 quilos de suas costas. Quando o vídeo mostrou o momento exato em que a mão de Verônica empurrou a taça, uma única lágrima de alívio escorreu pelo rosto de Clara. Era a lágrima da validação, a lágrima da justiça que ela pensou que nunca teria. Naquele momento, ela sentiu sua dignidade, que tinha sido roubada, começar a voltar. Quando o vídeo acabou, Arthur acendeu um pouco as luzes da sala. Ele se virou para Verônica, que parecia ter encolhido na cadeira. A tecnologia de hoje em dia é uma coisa maravilhosa, não é mesmo, senhora Borges? Ele disse com uma calma que dava arrepios. As câmeras não mentem. Elas não têm motivo para inventar histórias. Verônica, completamente sem saída, tentou gaguejar uma desculpa. Isso não prova nada, pode ter sido sem querer. O vídeo está fora de contexto. Ela estava se afogando em suas próprias mentiras, tentando desesperadamente encontrar algo para se agarrar. Mas não havia mais nada. Arthur a cortou sem nenhuma paciência. Por favor, disse ele, a voz soando como aço. Não ofenda a inteligência de todos nesta sala com mais mentiras. Nós todos vimos o que a senhora fez. Vimos a intenção no seu gesto. Vimos a crueldade no seu teatro. Cada palavra dele era como um martelo, destruindo o pouco que restava da pose de Verônica. A humilhação que ela fez Clara passar na frente de um restaurante inteiro, agora era dela, concentrada naquela sala privada e testemunhada pela sua própria família. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Não havia mais nada a ser dito. A mentira tinha morrido. Arthur então caminhou lentamente até a mesa de jantar. Ele pegou um dos cardápios caros que tinha sido impresso em papel de alta qualidade. Eu prometi a vocês um jantar inesquecível para me desculpar pelo transtorno, ele disse, a voz suave, mas cheia de ironia. E toda a refeição, no final, vem com uma conta. Ele virou o cardápio. Na parte de trás, que deveria estar em branco,
Havia um número escrito à mão, em caneta preta. Um número grande. Verônica e Dona Eunice olharam e engoliram em seco. A caligrafia elegante mostrava o valor de R$ 500.000. O que é isso? Perguntou o marido de Verônica, a primeira vez que ele falava. Arthur olhou para ele. Essa, disse Arthur, é a conta de vocês. É o valor da doação que a família Borges vai fazer ainda esta noite para uma nova fundação que eu estou criando. Uma fundação para dar apoio jurídico e financeiro a trabalhadores de restaurantes que sofrem assédio e humilhação por parte de clientes. A ousadia do plano deixou todos sem ar. Ele não estava pedindo uma indenização para ele. Estava transformando a punição deles em ajuda para outras pessoas como Clara. Ele estava transformando o veneno deles em remédio. Os advogados de Arthur já tinham preparado toda a papelada. A doação seria feita através de uma transferência imediata. Recusar não era uma opção. A ameaça silenciosa era clara. Ou eles pagavam, ou o vídeo da câmera de segurança poderia, quem sabe, aparecer em algum site de notícias. A reputação da família Borges, que eles tanto valorizavam, estava por um fio. Pagar R$ 500.000 era um preço alto, mas o preço de ter o nome da família envolvido em um escândalo público seria muito, muito maior. Eles estavam encurralados, obrigados a financiar a causa que combatia exatamente o tipo de gente que eles eram. A justiça poética era esmagadora. Depois de dar a sentença para os Borges, Arthur se virou para Clara. A cabeça dela girava. Ela não estava entendendo nada daquela história de doação. Estava apenas tentando processar o fato de que o vídeo tinha provado sua inocência. A expressão de Arthur mudou completamente ao falar com ela. A dureza sumiu e em seu lugar apareceu um olhar de respeito. E quanto a você, Clara, ele começou, a voz agora muito mais gentil. Eu observei você naquela noite, antes mesmo do incidente. Eu vi sua paciência com aqueles clientes difíceis. Vi seu profissionalismo e, principalmente, vi sua dignidade, mesmo quando estava sendo atacada sem motivo. Clara olhou para ele, sem saber o que esperar. Ela pensou que ele talvez fosse oferecer seu emprego de volta, ou dar uma pequena compensação financeira. Mas o que ele disse em seguida a deixou em estado de choque. Essas são as qualidades que eu procuro nas pessoas que lideram minhas equipes. Pessoas com caráter, não apenas com currículo. Ele fez uma pequena pausa, deixando as palavras serem absorvidas. O gerente do Valente Grill, o Sr. Flávio, foi demitido hoje de manhã pela covardia que demonstrou. Ele falhou em proteger sua equipe e os valores da minha empresa. O cargo de gerente do restaurante está vago. Clara prendeu a respiração. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Clara, eu estou oferecendo o cargo de gerente do Valente Grill para você, ele disse de forma direta. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Se a família Borges estava chocada antes, agora eles estavam perplexos. A garçonete que eles humilharam e tentaram destruir não estava apenas sendo recontratada. Ela estava sendo promovida a uma posição de poder. Ela seria a chefe do lugar onde eles a trataram como lixo. A virada de jogo era tão completa, tão espetacular, que parecia cena de filme. Clara ficou com a boca aberta, sem conseguir formar uma única palavra. De garçonete demitida a gerente. Em menos de 24 horas, a mente de Clara tentava entender a lógica daquilo. Era um sonho. Ela olhou para o rosto sério do Sr. Valente e viu que ele não estava brincando. Ele estava oferecendo a ela a chance de mudar de vida, de uma forma que ela nunca tinha imaginado ser possível. Era mais do que um emprego, era uma declaração. Era a prova de que a bondade e a honestidade podiam sim vencer a arrogância e o dinheiro. A emoção que subiu pela garganta de Clara foi tão forte que ela teve que se segurar para não desabar ali mesmo.
Enquanto Clara e a família Borges ainda processavam as 2 primeiras bombas, Arthur preparou o golpe final. Ele olhou novamente para Verônica, que estava completamente destruída. Ah, e mais uma coisa, ele disse, como se tivesse quase se esquecido. Para garantir que a reputação da senhora Clara e do meu restaurante seja completamente limpa, e para que a senhora aprenda que mentiras na internet têm consequências reais, meu departamento jurídico vai entrar com um processo por difamação contra a senhora amanhã de manhã. A sua avaliação online, aquela que o senhor meu advogado chamou de uma obra de ficção maliciosa, será a prova principal no tribunal. Processo. A palavra ecoou na sala. Agora, a derrota da família Borges era total. Eles seriam atingidos financeiramente com a doação forçada. Seriam atingidos socialmente com a promoção de Clara a uma posição de poder. E agora seriam atingidos legalmente com um processo que poderia se arrastar por meses e manchar o nome da família na imprensa. Arthur Valente não estava apenas punindo, ele estava desmantelando a arrogância deles, peça por peça, garantindo que eles nunca mais se esquecessem daquela noite e da garçonete que eles resolveram humilhar por esporte. O jantar estava oficialmente encerrado. Arthur fez um gesto em direção à porta. Acredito que não temos mais nada a discutir. Meus seguranças vão acompanhá-los até a saída. Amanda, minha assistente, vai cuidar dos detalhes da transferência da doação com os senhores lá fora. A ordem de expulsão foi dada com a mais fria educação. A família Borges se levantou em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Foram completamente derrotados. Verônica nem sequer olhou na direção de Clara. A vergonha era grande demais. Eles saíram da sala de cabeça baixa, a imagem da derrota. Enquanto eles eram escoltados para fora, o celular de Arthur vibrou no bolso. Ele o pegou e olhou a tela. Era uma mensagem de seu chefe de segurança. Clara viu a expressão no rosto dele mudar um pouco, ficar mais séria, mais tensa. A mensagem era curta, mas o conteúdo era pesado. Dizia: Senhor, o Dr. Afonso Borges está na linha. O pai, ele já soube do que aconteceu. Ele está furioso, exige falar com o senhor imediatamente. A comemoração silenciosa de Clara foi interrompida por uma nova onda de medo. O pai, o chefe da família, Afonso Borges, não era apenas um homem rico. Ele era um dos empresários mais poderosos e temidos do país. Um tubarão, conhecido por destruir seus rivais nos negócios sem nenhuma piedade. Ele era o verdadeiro poder por trás do sobrenome Borges. Verônica e Dona Eunice eram apenas arrogantes e mimadas. Afonso era perigoso. A humilhação de sua família não seria vista por ele como uma lição justa, mas como uma declaração de guerra. Ele não aceitaria a derrota de forma tão fácil. A vingança dele não seria com jantares ou vídeos, seria no campo de batalha dos negócios. Arthur olhou para a mensagem, o rosto sombrio. Ele sabia exatamente quem era Afonso Borges. Eles eram rivais antigos no mundo dos negócios, sempre competindo pelos mesmos mercados, pelos mesmos contratos. A atitude de Arthur naquela noite não tinha sido apenas um ato de justiça para Clara. Tinha sido também uma provocação direta ao seu maior rival, usando a família dele como peões. Ele sabia que, ao fazer aquilo, estaria cutucando um leão adormecido. E agora, o leão tinha acordado e estava com raiva. Clara viu a preocupação no rosto do Sr. Valente e não entendeu. A justiça não tinha sido feita? Os vilões não tinham sido punidos? Ela não fazia ideia da complexidade do mundo em que tinha acabado de entrar. Para ela, a história tinha acabado ali, com a sua vitória. Mas para Arthur, a verdadeira luta estava apenas começando.
Batalha pessoal por causa de uma taça de vinho derramada tinha acabado de se transformar em uma guerra corporativa total entre dois dos homens mais poderosos da cidade. O telefone de Arthur vibrou de novo, uma nova mensagem de seu segurança. Ele disse que o senhor cometeu um grande erro e que vai fazer o senhor pagar caro por ter humilhado a família dele. Arthur desligou a tela do celular e olhou para Clara, que ainda estava de pé, tentando entender a oferta de emprego que mudaria sua vida. Ele forçou um pequeno sorriso para ela, não querendo preocupá-la, mas por dentro ele se preparava para a tempestade que estava por vir. Ele tinha ganhado a batalha, mas a guerra estava apenas começando. Quando a porta se fechou e a família Borges se foi, a sala ficou em um silêncio absoluto. Clara continuava parada no canto, tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Sua cabeça girava, gerente. A palavra ecoava em sua mente, mas não parecia real. Ela olhou para o senhor Valente, o homem que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo em uma única noite. Com a voz ainda fraca, ela finalmente conseguiu falar. Senhor Valente, eu não sei o que dizer. Gerente, eu não tenho experiência, eu sou só uma garçonete. Eu não vou saber o que fazer. A dúvida e o medo eram visíveis em seus olhos. Ela se sentia uma fraude, incapaz de assumir uma responsabilidade tão grande. Arthur Valente se aproximou dela e, pela primeira vez, ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. Clara, eu não vejo só uma garçonete, ele disse com a voz calma e segura. Eu vejo uma mulher que aguentou uma humilhação terrível com a cabeça erguida. Eu vejo uma pessoa que tem mais dignidade e caráter do que muitas pessoas que eu conheço no mundo dos negócios. A parte técnica do trabalho, de administrar o restaurante, isso eu posso te ensinar. Mas caráter, Clara, isso ninguém ensina. E você tem de sobra. O ato de compaixão dele não foi apenas dar o emprego, mas mostrar a ela o valor que ela mesma não conseguia enxergar. Ele não a estava salvando, estava apenas dando a ela a chance de se salvar. As palavras dele foram como um abraço na alma de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista. Não como uma funcionária, não como uma mãe solteira com dificuldades, mas como uma pessoa de valor. A confiança que aquele homem poderoso depositou nela foi a faísca que ela precisava para reacender sua própria força. Ela respirou fundo e, quando levantou o olhar para ele, o medo tinha sido substituído por uma nova determinação. Eu aceito, Senhor. Eu não vou decepcionar o Senhor, ela disse, a voz agora firme. Naquele momento, a garçonete humilhada começou a morrer e a gerente Clara começou a nascer. A transição não foi fácil. No primeiro dia de Clara como gerente, vestindo um uniforme novo e simples, ela sentiu o olhar de desconfiança de seus antigos colegas. Alguns sentiam inveja, outros achavam que ela não era capaz. A fofoca nos corredores era forte, mas Clara não tentou se impor com autoridade. Ela fez o contrário. Ela ouviu. Passou o primeiro dia conversando com os cozinheiros, com a equipe de limpeza, com os outros garçons. Perguntou sobre as dificuldades deles, sobre o que poderia ser melhorado. Ela usou sua experiência de quem esteve do outro lado para criar pontes, não muros. Lentamente, a desconfiança começou a se transformar em respeito. Ela provou seu valor nos pequenos detalhes. Quando um cliente rico e arrogante, parecido com os Borges, tentou humilhar um garçom novo, Clara interveio imediatamente. Com uma calma e firmeza que ela não sabia que tinha, ela defendeu seu funcionário e lidou com o cliente de uma forma tão profissional que o homem acabou pedindo desculpas. A equipe inteira viu. Aquele ato mostrou a todos que a nova chefe estava ali para proteger a equipe, não para agradar os clientes a qualquer custo. Naquela noite, pela primeira vez, eles a chamaram de chefe, com um respeito genuíno. A dignidade dela, agora, se estendia a todos que trabalhavam com ela.
Arthur Valente cumpriu sua promessa de ser um mentor. Uma vez por semana, ele se encontrava com Clara, não como um chefe, mas como um professor. Ele ensinou a ela sobre finanças, sobre como negociar com fornecedores, sobre estratégias de marketing. Ele descobriu que Clara tinha uma inteligência prática incrível e aprendia tudo muito rápido. A amizade profissional entre os dois cresceu, baseada em um profundo respeito mútuo. Arthur, um homem viúvo e solitário, encontrou em Clara uma espécie de propósito renovado. Ajudá-la a crescer era mais satisfatório do que fechar qualquer negócio milionário. Ele se sentia orgulhoso, como um pai vendo uma filha brilhar. Mas enquanto Clara florescia, a tempestade se formava no horizonte. Em uma sala de reuniões fria e cinzenta, Afonso Borges, o patriarca da família, batia na mesa com força. Ele era um homem de 60 e poucos anos, com um olhar duro e uma reputação de ser impiedoso nos negócios. Valente humilhou minha nora e minha esposa. Ele usou minha família para se promover como um santo. Ele rosnou para seus advogados. Ele quer guerra? Pois ele vai ter guerra. A vingança dele não seria um confronto direto, mas um ataque por todos os lados, lento e sufocante, como uma cobra se enrolando em sua presa. A primeira jogada de Afonso Borges foi sutil, mas eficaz. Ele usou sua imensa influência para pressionar o principal fornecedor de carnes nobres do Valente Grill. De um dia para o outro, o fornecedor, que trabalhava com Arthur há mais de 10 anos, rompeu o contrato, alegando problemas de logística. Arthur sabia que era mentira. Era a primeira facada. Depois, ele soube que Borges estava comprando ações de sua empresa de forma agressiva, através de empresas de fachada, tentando desestabilizar o valor de mercado. A guerra corporativa tinha começado, silenciosa, mas brutal. A falta do fornecedor principal causou o caos na cozinha do Valente Grill. Os pratos mais famosos do cardápio não podiam ser feitos. A equipe estava em pânico. Arthur contou a verdade para Clara, explicando a guerra que estava acontecendo nos bastidores. Ele esperava que ela ficasse assustada, mas a reação dela o surpreendeu. Em vez de entrar em pânico, Clara entrou em modo de resolução de problemas. Eu conheço um pessoal, disse ela, pequenos produtores do interior. A carne deles é excelente, mas eles não têm como competir com os grandes. Ela pegou o telefone e começou a fazer ligações. Usando a sua simplicidade e honestidade, Clara negociou com aqueles pequenos produtores. Ela falou a língua deles, entendeu as dificuldades deles. Em menos de 2 dias, ela tinha criado uma nova rede de fornecedores, com produtos de altíssima qualidade e ainda por um preço mais justo. O cardápio do restaurante não só foi salvo, como ficou ainda melhor, com uma nova história para contar sobre apoiar os produtores locais. Clara, sem saber, tinha dado a Arthur uma nova e poderosa ferramenta de marketing. Ela não estava apenas gerenciando o restaurante, estava ajudando a lutar na guerra. Meses se passaram. O Valente Grill estava mais cheio do que nunca. A história da gerente Cinderela, como a fofoca da cidade a apelidou, tinha atraído uma nova clientela. Gente que admirava a atitude do dono. Clara agora andava pelo salão com uma confiança que transformou sua aparência. Ela sorria, cumprimentava os clientes, liderava sua equipe com uma mistura de firmeza e carinho. Ela era a alma do lugar. Naquela noite, sentando em sua mesa de costume no canto, Arthur a observava, um sorriso de orgulho no rosto. Ver o sucesso dela era a sua maior vitória. O celular dele vibrou. Era mais uma mensagem de seu chefe de finanças. Ataque especulativo às nossas ações. Borges está por trás. Estão tentando forçar uma queda para comprar um bloco de controle a preço baixo. A situação é séria. O sorriso de Arthur diminuiu um pouco. A guerra estava longe de acabar. Afonso Borges não iria desistir. Ele estava jogando um jogo perigoso e caro,
E Arthur sabia que um movimento em falso poderia colocar em risco todo o seu império. A vitória sobre a arrogância de Verônica tinha tido um preço, e a conta continuava a chegar. A última cena daquela noite era um contraste. De um lado, Clara, rindo com sua equipe na cozinha após o fechamento, celebrando mais uma noite de sucesso, vivendo o melhor momento de sua vida, completamente alheia à guerra que era travada em seu nome. Do outro, Arthur, sozinho em sua mesa, olhando para o celular com uma expressão preocupada, calculando o próximo movimento no xadrez corporativo contra um inimigo poderoso e vingativo. Ele tinha feito a coisa certa, disso ele não tinha dúvidas. Mas às vezes, fazer a coisa certa vem com um custo muito alto. A jornada de Clara nos mostra que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, a menos que a gente permita. Ela foi humilhada, mas se recusou a ser definida por aquela humilhação. E encontrou em um gesto de justiça a oportunidade de reescrever sua história. A batalha dela foi vencida, mas a guerra de Arthur Valente estava apenas no começo. Uma guerra para provar que os valores de uma empresa são mais importantes que o lucro a qualquer custo. Uma luta perigosa, cujo final ninguém poderia prever. Se a coragem de Clara e a atitude de Arthur tocaram o seu coração, compartilhe essa história com alguém que talvez precise de um pouco de esperança. Às vezes, um pequeno ato de justiça pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo ao redor dela.